como mais tarde eu vou tomar banho, aí eu vou procurar uma roupa. Vou procurar uma roupa pra testar. Talvez eu vá nem no Larry vai ter roupa, não vai ser assim. Vou... Vai ser short, tô bonitinho, tô indo, galera. E esta blusa aqui. E essa aqui é a roupa. Esse short colorido aqui, né? E essa blusa aqui rosa.